Olá pessoal que assiste meu canal, tudo bem? Como é que você está? Então continuamos o estudo do livro de Mateus e eu gostaria que você abrisse comigo o capítulo 2 de Mateus, verso 1, 2 e 3, que diz assim: Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Eu quero te dizer uma coisa. Até o nascimento de Jesus perturbou uma cidade. Que loucura isso, né? Pense comigo. Esses magos, eles viajaram durante 40 dias, eles vieram de um local perto de Bagdá, hoje, né, no Iraque, mais ou menos 1.300 quilômetros de distância. Demoraram uns 40 dias para fazer essa viagem de camelo ou cavalo, né, numa caravana de umas 100 pessoas, né. Eles não viajaram sozinhos e eles não eram 13 nem eram reis, eram magos, né. Então você pensa assim, uma caravana chegando em Jerusalém. E quando esses caras eles descem dos camelos ou dos cavalos, não sei, eles perguntam: onde está o rei dos judeus? Quando Herodes ouviu isso, ele se perturbou, porque, eu não sou o rei? Como assim, onde está o rei dos judeus? Recém-nascido. Sabe, tinha um dito popular na época, que quando uma estrela cadente, quando alguém via uma estrela cadente, ou uma estrela que caísse do céu, era porque um rei estava sendo destronado e morto. Quando Herodes ouviu isso, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Porque vimos uma estrela no céu. Ele pensou: cara, eu vou morrer. Pense comigo, que contraste de autoridade. Jesus tinha nascido, né? Era um bebê que fazia cocô na fralda. E na realidade, ele tinha mais autoridade que o próprio Herodes. Você já pensou nisso? Que loucura. Quando Herodes ouve isso, olha, chegou uma caravana aqui em Jerusalém e eles estão perguntando: onde está o rei dos judeus? Herodes se sentiu desautorizado. Se sentiu descredibilizado. E ele sabia que estava sendo um rei ilegítimo. Por quê? Porque foi Roma que colocou Herodes como rei. Herodes já tinha matado sua esposa, matado seus filhos, matado sacerdotes. O povo não gostava de Herodes. Por isso também o povo se perturbou quando chega essa caravana dizendo onde está o rei dos judeus. Ou seja, quando Herodes descobre que nasceu um rei, é como que ele se perturbasse a ponto de entender que tinha perdido sua autoridade. Que loucura isso, né? Por quê? Porque ele sabia que era um rei ilegítimo, um rei colocado por Roma. Agora, pense numa coisa. Como uma criança pode gerar isso em um rei? Né? Jesus lá, recém trocando fralda, fazendo cocô na fralda, e Herodes perturbado por causa de uma criança. Ou seja, estava acontecendo um contraste de autoridade. O que Deus quer dizer com isso? Que aquilo que nós achamos que é autoridade, para nós, para Deus, não é. E muitas vezes o que é autoridade para Deus, na realidade, nós não consideramos como autoridade. Ok? Deus está mostrando exatamente uma coisa com esse texto: que a autoridade no seu reino não vem
por imposição, ou por militância, ou por influência. Não, não é assim, ok? Deus estava dizendo que uma criança, na realidade, Deus estava dizendo assim, olha, se você não for como criança, você não entra no reino. Olha essa mensagem, sabe? A criança, há 70 anos atrás, ela não podia nem sentar numa mesa para comer junto com as visitas da sua casa. Né? Meu pai me contava isso, que quando chegava visitas na sua casa, o seu pai dizia assim, vocês vão sair da mesa, vocês vão dar lugar para as visitas, e se sobrar alguma coisa, vocês comem. Assim que era há 70 anos atrás, 80 anos atrás, a criação dos filhos. A criança não tinha importância alguma. Hoje não é assim, mas há 70 anos atrás era assim. Você imagina como era uma criança na época de Jesus, então. As crianças eram desprezadas, ok? Beleza? Na realidade, o que Deus quer dizer com isso? Deus está mostrando um contraste de autoridade. Na realidade, a autoridade tem a ver com um quebrantado coração, um humilde coração que decide ser como uma criança. Ok? E outra coisa, gente. Se você diz na sua casa para sua esposa, olha, você me respeita porque eu sou teu marido, ou para os seus filhos, você me respeite porque eu sou teu pai, na realidade você já perdeu a autoridade há muito tempo. Porque a autoridade não é imposta. A autoridade é conquistada com mansidão e humildade. Ok? Que Deus abençoe você. Que Deus guarde seu coração.